Olá, seja muito bem-vindo ao Resenha da Fé. Eu sou o pastor Marcos Chevinski e hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente interessante que talvez você nunca tenha visto. Nós vamos falar a respeito dos ciganos, justamente. Você conhece a cultura dos ciganos? Você tem medo dos ciganos? Então, hoje nós vamos tratar desse assunto. Vem para a resenha. Estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre a cultura cigana. E nós queremos hoje falar e apresentar para vocês o primeiro teólogo, primeiro pastor e quase advogado, está terminando o curso, pastor Robelito e sua esposa Arlete. Sejam muito bem-vindos ao Resenha da Fé. É um privilégio para nós aprender mais dessa cultura. Prazer, pastor. Venha com alegria, vem cá, Arlete. Prazer, isso. Então nós vamos tratar dessa questão cultura. Quero que vocês se sintam bem à vontade. Né? Eu disse que estou correto quando eu digo que você é o primeiro teólogo, primeiro pastor e quase advogado no estado da Bahia. Quando eu digo o primeiro, eu estou me referindo ao estado da Bahia. Você que está vendo o Resenha da Fé de outro estado, talvez você conheça outro, mas aqui no estado da Bahia nós temos aqui o privilégio de ter esse pastor, que esqueci de falar que ainda é missionário, que além de pastor é missionário. Então eu queria perguntar para vocês, eu tô cheio de perguntas, cheio de dúvidas, e para nós aqui no Resenha da Fé é a primeira vez que nós recebemos, né? E vamos poder compreender a cultura cigana. Vocês são casados já há 27 anos, eu sei que você é formado em teologia no Seminário Batista do Nordeste, é isso? Tô correto? Ou não? É o Betel brasileiro. Betel brasileiro? E fiz a convalidação com a Faculdade Sul-Americana Teológica lá de Londrina, né? Que chique, no meu estado do Paraná. No Paraná. Um abraço aos paranaenses. A FTSA. Mas me diga aí, como é que você, sendo cigano, né, teve proximidade com o evangelho e especialmente os batistas? E aí, na sequência, você vai dar a nossa dica como é que nós vamos evangelizar, nós, os batistas, você que é crente, de qualquer denominação, os presbiterianos, enfim, como é que o povo vai chegar nos ciganos? E eu digo isso, Robelito e Arlete, porque há uma contracultura, há um preconceito, há uma visão, quem sabe, extremamente equivocada com relação aos ciganos. E eu comecei provocando aqui no início, dizendo, você tem medo de cigano? O que as pessoas pensam de ciganos? E hoje nós vamos descobrir como é que foi a conversão, como é que nós vamos nos aproximar do povo cigano. Quero saber um pouco da cultura, se vocês falam, se vocês não falam, de onde vocês vieram. Quero deixar você à vontade. Vamos começar então pela sua conversão. Como é que foi isso? Como é que ganharam esse coração cigano? Louvado seja Deus, muito obrigado por essa oportunidade, pastor Marcos. O Resenha da Fé é um dos podcasts, programa que tem alcançado muitos estados no Brasil e até alguns países. Mas eu me converti ao evangelho simplesmente porque alguém passou por mim, não me olhou como um cigano, me olhou como uma alma que precisava da graça de Deus. Olha. E este homem, ele disse assim, Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Bastou isso para que o Espírito de Deus trabalhasse na minha vida até o ponto de eu conhecer o Deus grande e verdadeiro. Mas quando falamos de cigano, pastor, é que a gente primeiro tem que desmistificar, não é? Certo. O ser cigano é nascer cigano, não é adotar um método de vida, um estilo de vida, não é? Ser cigano é nascer cigano. Mas o cigano ainda vive nessa invisibilidade, não é? Quando se fala de missões, porque é um povo transcultural, porque é um povo que tem uma língua, tem a sua cultura, tem seus meios e modos de vida, não é isso? Uhum. Então, é um povo que, quando se fala de missiologia, é um povo transcultural. Precisa estudar a língua desse povo, conhecer a história desse povo, saber qual é a cosmovisão, qual é a religiosidade, como eles pensam, como eles veem o sagrado, não é isso? E muito embora o povo cigano viva muito próximo de outros ciganos, ou melhor, de outros que não são ciganos, as pessoas acham que não precisa, não é? Mas interessante... Mas acha que não precisa ou vocês entendem, vocês percebem, Arlete, você percebe, quem sabe, esse afastamento? Porque você consegue identificar um cigano de longe, em especial pela forma de vestir. E a Arlete tá aqui com uma princesa. Glória a Deus. Tá, princesa de Deus. E de Robelito, diga, é minha princesa, né? Glória a Deus, pastor. Mas a gente identifica o povo cigano também pela questão da vestimenta. Você sente que as pessoas não se aproximam para evangelizar por medo? Há um distanciamento por isso ou por não saber? Você disse que a pessoa que se aproximou de você, ela não te viu com cigano.
porque talvez os homens tenham uma vestimenta não tão característica, mas as mulheres, como a Arlete, e eu quero deixar claro que a Arlete, ela toda vez que eu vejo ela, a Arlete, ela tá assim. Então, vai responder a primeira pergunta, você entende que há um medo, há um preconceito, há um afastamento, Arlete? Sim, pastor. Eu acho que existe os dois, né? O medo das pessoas se aproximar da gente cigana, como também o preconceito. Medo e preconceito. Isso. Agora vamos para a segunda pergunta que todo mundo quer saber. Você se veste todo dia assim? Se eu chegar na sua casa, bater lá, Arlete, vem tomar um café, você vai estar assim? Vou. Sempre assim. Linda, maravilhosa. Olha. Então você dizia que é um ser, não é um estilo. Então eu não posso, quem sabe, comprar para minha esposa um vestido bonito como esse aqui. Não é uma questão apenas de aparência, é um nascimento, né? É uma cultura... O se sentir cigano, o ser cigano. Mas em relação, pastor, a essa distância do evangelho, do cristianismo para com o povo cigano, é porque o povo cigano é invisível aos olhos da igreja. Então é impossível qualquer cristão sentir vontade de orar, chorar para que um povo, uma nação seja salvo, se ele não conhece a cultura. Então é necessário que possamos compreender de onde vem o cigano, quem é o povo cigano, como vivem, como eles se sentem. Por exemplo, o povo cigano é um país apátrida, é uma nação apátrida, é um povo que não tem nação, território próprio. É um povo que não tem nada escrito, é ágrafo. Então, se o senhor for para a escola, o seu filho vai lhe falar que estudou a história do índio, a história do negro, os heróis, mas na literatura infantil, o Ministério da Educação não tem nem nada que fale sobre... É um povo renegado, com uma história renegada. Então, assim, o povo cigano é visto e o valor dele é determinado, o conceito é cunhado a partir de experiências negativas. Mas o histórico vai explicar muita coisa dessa. Por exemplo, o povo cigano sai do norte da Índia, não é isso? Perde o seu território porque ali houve outros povos mais fortes que o conquistaram. E o povo cigano passa a peregrinar pela face da terra. Pela Mesopotâmia, pelo Oriente Médio, vai para o Egito, para a Síria, para a Turquia. E chegando na Europa no século 13 e 14, Portugal não recebeu os ciganos. Pelo contrário, os ciganos eles foram trazidos para o Brasil junto com os negros nos navios negreiros. Com o mesmo comportamento, com o mesmo tratamento e da mesma maneira. Sim, com a mesma maneira. Inclusive as ciganas que aprendeu lá na região da Mesopotâmia, o ofício da leitura da mão, que muitas ciganas hoje se sustentam por conta de saber ler o destino das pessoas. Esse é outro assunto que a Arlete vai ter que contar aqui no Resenha da Fé. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos falar sobre isso aqui. Então, pastor, a Santa Inquisição da Igreja Católica... Santa Inquisição. E queimava as ciganas, lançavam as ciganas na fogueira. Entendia que eram feiticeiras, bruxas. Isso, entendia que eram feiticeiras e bruxas por não querer compreender uma cultura milenar. Então, isso vem se repercutindo até hoje. O cristão, para evangelizar qualquer povo no mundo, ele precisa conhecer, sentir, ele precisa saber como... Conhecer a cultura. Então, como é que o povo cigano hoje no Brasil, ele se vê? Se vê como um renegado. Então, há uma barreira muito grande. Então, não há como criar vínculos, relacionamento entre o cigano e o não cigano, uma vez que o não cigano não quer sentir as dores, né? Verdade. E aí, o que é que se tem? Se tem aí um rótulo. Cigano é aquele que subtrai, não é? É aquele que comete pequenos delitos. Pensa-se que cigano é preguiçoso, não quer trabalhar, não desenvolve, não estuda, não paga imposto. Mas tudo isso é falácia. Por quê? O povo cigano, ao chegar no Brasil em 1574, também desenvolveu esse país junto com os negros, não faz parte. Da mesma maneira. Mas os grandes meios de programas, de mídia, não têm o interesse de trazer essa verdadeira história. Por exemplo, junto com os judeus, morreu 500 mil ciganos ali no campo de Auschwitz II. Hitler matou. No meu país, né? Da minha cultura, né? Seus ancestrais, Eu sou polonês. Então, pastor. E a Alemanha instala Auschwitz justamente na Polônia, né? Então, pastor. Então, são coisas que estão aí escondido
nos livros de história que ninguém tem. Sofrimento não relatado. É verdade. Abafado, né? Pela história. Isso. Então, todo esse preconceito gerou o povo cigano, gerou neles um modelo de sobrevivência. E nem sempre esse modelo, essa forma que o povo cigano escolhe para sobreviver, pode ser agradável nos conceitos éticos ocidentais. Mas o povo cigano é um povo que é um povo família, é um povo que ama seus idosos. É um povo que as mulheres casam cedo, não tem índice de prostituição no meio das mulheres ciganas, não tem índice nenhum de aborto, não tem índice nenhum de abandono. Cigano não abandona os seus filhos. E que muitas pessoas andam falando aí, cigano sequestra a criança. Mentira! Sim, esse é um ponto que é uma cultura equivocada. É um preconceito que é passado de geração em geração. Pois é, pastor. O povo cigano, principalmente quando tem filha, mulher, aquele pai e aquela mãe investe tudo que tem para trazer aquela filha a maior segurança e a felicidade de um lar feliz, de um lar sedimentado. Não é isso? Então contribui aí com as bases familiares, né? Com certeza, pastor. No povo cigano, você disse que a questão ética e moral está bem, eu estou vendo que está bem assegurada. A questão do envolvimento com drogas, com bebida, como é que o povo cigano se comporta diante dos vícios assim? Então, pastor, na última década esses índices têm crescido, justamente porque os jovens ciganos que estudam sente logo uma separação. O ser cigano. Sim. E tudo isso, a perspectiva de estudo é muito pouca, a perspectiva de trabalhar, de inserção no mercado, tudo isso gera, digamos assim, uma ociosidade emocional e uma pressão sobre eles. Agora, o jovem que, claro, eu tenho que ficar muito claro para vocês e para quem está nos assistindo que eu não tem nenhuma cultura cigana e talvez eu vou pedir da sua misericórdia, seu perdão, se eu falar algo errado, né? Porque o que eu penso, vocês vivem em comunidade, há ainda comunidades fechadas de ciganos? Hoje, pastor, os ciganos seminômades, sedentários e nômades. Certo. Os nômades são aqueles paupérrimos que não têm condições de comprar um terreno e quando precisam das áreas públicas, eles não encontram e quando eles arranjam, eles são postos para fora, então eles vivem no meio de ser nômade e ao mesmo tempo perseguido. De maneira clandestina, né? Os semi-sedentários são aqueles que compram terreno, mas por algum outro motivo é forçado a sair e fica mudando. E tem aquele que são residenciais mesmo, né? Aquele que ali nasce e tal. Estabeleceu, né? Foi o meu caso. Eu nasci em Cruz das Almas, até hoje eu estou lá. Meu pai morou lá mais de 70 anos na mesma cidade, não é? Olha. Então, assim, o ser nômade vem muito mais por conta de uma perseguição uma necessidade, do que porque um querer. Mais do que um querer. Entendi. E quando eu apresentei você sendo o primeiro teólogo, primeiro pastor, primeiro missionário no estado da Bahia, eu acho que eu também posso dar um outro título a você. Olha aí. Você está desenvolvendo um ministério, você é missionário, mas nós poderíamos dizer então que é o primeiro ministério cigano da Bahia. Sim, pastor. A primeira igreja batista lá em Cruz das Almas, liderada pelo pastor Josias Aurelino da Silva, ele viu, né, na comunidade cigana, através da pessoa de Arlete e de Robelito, o primeiro casal que poderia fazer missões de forma autóctone para o próprio povo. Então, assim, a nível estadual, nós somos o casal que efetivamente faz missões, prega o evangelho. E você tem penetração e aceitação do seu próprio povo. É mais fácil, naturalmente, que eu, cabelo arrepiado, vou lá para conversar com não sabe quem é. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Antes que vocês me digam o cabelo arrepiado, eu já vou dizendo. Por que eu tô dizendo isso? Porque essa é uma estratégia, eu vejo que positiva, porque ela não atropela, ela não desrespeita a cultura cigana. Se vir uma outra pessoa até aprender a cultura, vai levar um certo tempo e vai ter alguns tropeções, vai ofender alguém. Eu digo isso porque nós temos o exemplo do pastor Fábio, que é da etnia Caimbé, lá na aldeia de Massacará, portanto um indígena, né? A gente não diz índio, mas ali. E ele conta que nessa aldeia muitos pastores batistas tentaram, mas acabaram cometendo certos equívocos cultural e foram expulsos. Todos foram expulsos. E ele então foi levantado. Ele estava sendo levantado pela tribo para ser o pajé da tribo. Foi alcançado pelo evangelho e se tornou, e a gente brinca com ele, que ele é o pajé de Cristo agora, né?
foi alcançado pelo evangelho e foi fazer o seminário batista, se tornou então o pastor batista, portanto é um pastor índio. E aí ele consegue ter essa proximidade e não comete. Então, a exemplo do pastor Fábio, sim, pastor, sim. Vocês também como ciganos, agora levantados por Deus, conseguem ter essa penetração muito mais fácil, por assim dizer. Claro, fácil por um lado, mas eu acredito que vocês também têm muita resistência, que de repente o povo cigano diz, pô, mas agora vocês estão... Eles entendem que vocês traíram a cultura, sendo batistas, sendo cristãos? Eles têm essa rejeição? Nós aprendemos na academia que nós devemos contextualizar a cultura frente ao evangelho. Pegamos muitos princípios antropológicos e aplicamos para que tenhamos uma visão interna e externa. Fazer essa contextualização para que a gente não venha matar nossa própria cultura por causa do cristianismo. Agora, bem verdade que existem os pilares, os princípios batistas, né, cristão das escrituras, que são inegociáveis, mas nós fazemos o máximo para preservar a nossa cultura, inserindo ali os princípios, a pessoa bendita de Jesus Cristo, para que haja salvação no meio do povo cigano. Claro. Agora, inevitável que o profeta de casa não tenha honra, inevitável que venham os escândalos e também inevitável que a gente, mesmo sendo da própria cultura, venha errar. A Arlete até lembra, não é, Arlete, daquela nossa amiga que a irmã que estava na igreja e aquela igreja obrigou. Como foi que obrigou a tirar aqueles vestidos e tal, aquela coisa? O que significa? Ela estava em uma determinada igreja e ali as irmãs pediu, né, para ela, para a cigana, tirar suas vestes, parar de usar o brinco, né? Esse brinco lindo aí. Esse brinco significa muito pra gente cigana, né? Aham. O brinco significa que cigana casada, que tem o seu marido, ela tem que usar o brinco. Então, Olha. o brinco é muito importante na vida da cigana. Sim, mas a solteira não usa? Como é? Solteira usa. Porque assim, quando deixa de usar o brinco, é quando ela passa a ser viúva. Olha! Quando fica viúva. Mas a mulher cigana, a mulher que tem suas alegrias, né? Tem de usar brinco. E essa determinada igreja fez com que aquela cigana, né, que estava ali congregando com elas, tirasse o brinco, não usasse o brinco e pegou as roupas, né, as vestes da gente cigana e fez um fogareiro, fogaréu e queimou todas as roupas. Praticamente simbolizando o que nós falamos aqui da Santa Inquisição, mas agora com as roupas. Uma ignorância imensa. Isso. Ali fez uma fogueira e queimou todas as vestes da cigana, né? Nossos vestidos, a tradição, né? Essas roupas queimou. E, inclusive, a filha dela era uma jovem de 12 anos na época. E a menina foi para determinada igreja. Não vamos falar o nome de jeito nenhum. Com a unha pintada. E ali ela disse assim... Mostra as suas unhas assim, ó, pra câmera. Olha aí, gente. A gente gosta muito de andar colorida, né? Unha pintada, de batom, arrumadinha. Então, a menina com 12 anos foi para determinada igreja com a unha pintada. E ali as irmãs criticaram, né? Chamou a atenção da adolescente e disse que ela era Jezebel, porque estava com a unha pintada. Ali ela ficou muito triste, chorou, né? E o sinal do pente, Arlete? E o sinal do pente também. Como é, né? o pente? Olha. O pente significa a representação da mulher casada. Ah, então aí nós temos uma boa diferença. A mulher tem no cabelo um pente. Tenta mostrar de novo se essa câmera vai conseguir pegar. Ali, ó. Ali, pente pronto. também simboliza a mulher casada. Então a moça, ela usa o brinco. Fala aí, Arlete. A moça, ela usa o brinco, certo, mas não usa o pente. Pronto, nós estabelecemos aqui a diferença. Sinal de virgindade. Olha. Isso. Muito bem, Arlete. Claro, o que a Arlete está dizendo aqui para nós é que houve esse desrespeito da cultura. Isso. Né? Você invade uma cultura e quando você fala isso ou tem essa atitude, você está dizendo, olha, nós é que estamos certos, você que estão errados. E não é a roupa, né, que vai definir as pessoas. Uhum. É claro que existem algumas denominações que pela roupa você sabe, ó, fulano é de tal denominação, fulano tá de denominação. Mas nós não estamos falando de placa, de roupa, nós estamos falando da pessoa,
do amor à pessoa. Todos precisam ser alcançados. Eu vou aproveitar, Roberto, que a Arlete tá com a palavra, e eu assim, eu tô curiosíssimo, né? Vamos à questão da leitura de mão. Você sabe fazer a leitura de mão, Arlete? Não. Não eu sabe? não sei, não. Não foi ensinada para isso? Não sei, não. Minha mãe lia, né? Sabia. Mas eu e minhas irmãs não, a gente não aprendeu. Não aprendeu a fazer a leitura de mão. De mão. E essa é uma quer dizer, a roupa e a leitura de mão é uma das coisas que caracterizam, né, as mulheres, a vestimenta, né? E eu acho assim extremamente interessante a gente divulgar isso e quebrar esse preconceito. Irmãos, nós temos que alcançar a todos. Não existe um limite, uma acepção, uma divisão. Para matar a curiosidade, você falou aqui do pente. Como é que foi essa aproximação, Robelito, aqui com a Arlete? Como é que vocês se conheceram? Você viu que ela não tinha pente no cabelo? E como é que foi esse negócio? Então, pastor, na verdade foi ela que me viu e foi amor à primeira vista. Olha aí, gente. Nós somos, revelações. Nós somos primos carnais. A mãe dela, a minha mãe, são irmãs, né? Então há essa forma muito peculiar da união entre primos. Porque isso evita brigas futuras na comunidade. Há um ajuntamento de riquezas, porque quando a mulher traz o dote, tá trazendo. É mesmo, Arlete? Eu quero saber esse negócio de dote. Vamos lá, vai seguindo aí. Passa um pouquinho. E me diga como é que... Vamos lá, aí eram primos, Arlete. Qual foi o dote, Arlete? Como é que foi? Dinheiro? Na época foi R$1.500. Meu dote. Tá muito pouco, né, pastor? O homem vale mais, viu? Vale Arlete? mais. O homem vale mais. Mas era o que tinha no momento. Mas nós temos que lembrar que isso aconteceu em 1995, lá em Cruz das Almas. Não sei, de repente valia muito mais que hoje. Né? Vamos aqui, vamos valorizar, Roberito. Vamos lá que vale uns 10 mil. Não, pastor, não? Hoje eu valia 150 mil, de 100 mil pra frente. Que legal. Então ainda na cultura cigana ainda tem a questão do dote, né? Tem, meu pastor, tem. Agora essa questão de primos, né? Enfim. Mas se vocês não fossem primos, isso pode acontecer. A comunidade é grande. Agora, é possível e é comum que vem alguém de fora, um homem de fora casar com uma cigana? É possível isso na cultura cigana? Não é comum. É possível de 10 anos pra cá, porque o povo cigano tá muito sedentário. Agora, antes de você concluir, eu queria só abrir um parênteses para a palavra sedentário. Sedentário, Roberto? Tô eu. É assim, Não é não? Não. Povo cigano que não anda, que não muda todos os dias, passa a ser sedentário. Por exemplo, a Arlete mesmo pode falar como é a questão das ciganas, das mocinhas que estudam e não estudam e tal. Fala aí, Arlete. As mocinhas ciganas só estudam até os 12 anos. Por quê? Né? Porque ela começa o corpinho, né? A desenvolver, aparecer. Isso. Aí os pais tiram, né? Tira eles da escola e só estuda até os 12 anos. Com medo, né? De se envolver. Isso, de se envolver com o coleguinha, passar a gostar, a namorar. Os homens, estuda até quanto? Os homens, pastor, o povo cigano, de forma geral, é um povo machista, né? A cultura é patriarcal. Então os homens têm direitos, né? De estudar o quanto quiser. Muitos escolhem ter várias mulheres, conviver. E pode? Não deveria, né? Arlete, pode? Você diga, Arnaldo, né? Pode isso, Arnaldo? Pode isso, Arlete? Infelizmente pode. Na cultura cigana. Na cultura cigana, Mas sim. uma vez alcançado pelo evangelho, naturalmente que isso é outra coisa. É verdade. Então os homens têm direitos, né? Estudo, enfim, mais. Eu queria tocar na outra questão, ainda dentro dessa questão. Nós estamos falando de alguém entrando na cultura cigana. Pode, mas não é comum. A mulher cigana casar com de fora, pode casar com alguém com gajo? Não é assim que fala? É o gajon. Gajon. É raro, pastor. Nos últimos anos tem acontecido isso, não é? Mas é mais fácil um homem casar com uma mulher de fora do que uma cigana casar com alguém de fora. Isso. Muito bem. Outro preconceito ou conceito, enfim, é que os ciganos são ricos. E você me falou de duas comunidades. Os ciganos, no modo geral, são ricos? Não, pastor, não. Anda de carrão?
Pois é a forma de como as pessoas vê e julga. Por exemplo, olha para aí, dá um sorriso aí, Alex. Será que a câmera consegue mostrar? Consegue mostrar. Olha aí, imagine, o povo cigano, quando era andarilho, não tinha onde guardar as riquezas. Puxa, não tinha pensado nisso. Pois é, então uma das formas de guardar bem as riquezas e ao mesmo tempo desfrutar delas era colocar os dentes de ouro. O Alex falou, a alegria tá cigana. Isso. Então imagine, para um não cigano é interessante que ele poupe a vida toda para comprar um apartamento na capital. Sim. E colocar os filhos para estudar. E isso dá até um know-how, né? Um status, não é? Para aquela pessoa. Mas o povo cigano não precisa de casa para morar. Uma vez que ele se adapta a uma barraca, o que é interessante para ele? Pegar todo o dinheiro e dar numa caminhonete. Porque é um instrumento de trabalho, é um instrumento que transporta ele e, ao mesmo tempo, ele vai ter dinheiro na mão a hora que ele quiser. Olha, é interessante. Então, a questão não é ter muito dinheiro. A questão é você priorizar. Então, se qualquer pessoa hoje vender a sua casa, é possível que ela compre um carro novo, mesmo que popular. Claro. Então imagine, na cultura de vocês, fulano não vai ser bem visto dentro da própria família porque pegou o dinheiro de comprar uma casa e comprou um carro. Ele vai ser visto como vocês, como um soberbo, não é isso? Sim. Um sem cabeça. Como é que faz isso? Irresponsável. Irresponsável. Mas então, o povo cigano, de forma geral, tem aqueles que são ricos, aqueles que são mais ou menos ricos e tem os pobres. Mas a grande maioria são pobres, né? A grande maioria vive aí do Bolsa Escola. Entendi. Porque o povo cigano, mesmo que seja estudado e capacitado, a menos que ele passe num concurso público, ninguém vai dar um emprego para ele. Justamente porque a comunidade não aceita o cigano sendo funcionário num balcão ou numa padaria, em qualquer lugar. Então o povo cigano vai usar o quê? A sua astúcia, que sempre teve. Poder negociar. Negociar. É o que os ciganos, né, tem aqui vamos dizer, um trato especial para o comércio. Comprar, vender, não é isso? Fazer empréstimos. E essa é uma das coisas, pastor, que precisa ser desmistificada. Verdade. Olha, a Bíblia diz que o pecado é a usura. Então, se o cara é padeiro e ele vende pão a R$20, é usura. Então não é o ofício dele que é o pecado, é a forma como ele escolhe ganhar. O povo cigano não tem outra opção, principalmente quando ele não é cristão. Uhum. Ele é, digamos assim, um banco ambulante, ele empresta dinheiro. Mas a maioria das pessoas que procura o cigano é porque já está com a sua vida totalmente arrasada. É uma das coisas que acontece. A pessoa só procura o cigano quando é a última opção, que já está desesperado. E o povo cigano empresta o dinheiro com facilidade. Não faz consulta no SPC e Serasa, não faz contrato de penhor, de dívida, de nada. E ali o que acontece? Aquela pessoa já pega o dinheiro, não quer saber se o juro é alto, se o juro é baixo. E quando o que acontece? Que o cigano vai cobrar, porque ele já está todo... É isso que eu ia perguntar. Aí que entra a questão. O povo cigano é que leva a fama da desgraça da vida daquele homem. Mas, na verdade, o histórico dele... Sim, já chegou acabado. É, né? De mal pagador, é de mal administrador da própria vida. Então, é isso que a gente tem que ver. O povo cigano não obriga ninguém a ir lá e pegar o dinheiro. O povo cigano não coloca uma arma na cabeça e diga, não, você vai ter que fazer um empréstimo comigo. Porque, na verdade, é o inverso. Se o cara pega o dinheiro e não paga, o prejudicado é o cigano e não a pessoa. Pois é, a forma como as pessoas interpretam é que o cigano tomou tudo que aquela pessoa tinha, que desgraçou com a vida dela. O coitadinho é aquele que veio pedir o dinheiro e já estava na lona. Pois é. Então, as pessoas não entendem que ele chegou até o cigano porque já tinha usado todos os créditos de banco, de limite, de cartão de crédito, de amigo, de esposa, de família. Já chegou. Entendeu, pastor? Então, assim, o povo cigano precisa se organizar dentro dessa visão comercial para que eles trabalhem dentro da lei, respaldado pela lei, para que eles tenham a garantia do seu ofício. Agora, deixa eu apertar um pouco esse cigano aqui. Apertar esse cigano, viu, gente? Você foi alcançado pelo evangelho em que ano? No dia 18 de julho de 2006. Ele conhece a data de nascimento. 2006. Até 2006, você trabalhava com o quê? Da mesma forma? Sim, comprando carro, vendendo casa, terreno, emprestando dinheiro. Como todo bom cigano. Como todo bom cigano. E hoje você
é um pastor missionário. Sim, sim. E você anda, e a gente se encontrou a última vez lá em Luiz Eduardo Magalhães, no extremo oeste da Bahia. Fomos longe, não fomos? Quase 1.100 quilômetros. E eu voltei, e você continuou viajando, e está viajando. Hoje você está aqui em Salvador. O Resenha da Fé, matando a sua curiosidade também, é aqui de Salvador, na Bahia, para ser mais preciso, na Boca do Rio. Tá? Um abraço aí para os soteropolitanos que estão nos vendo. E você está hoje aqui em Salvador, e a segunda-feira, durante a semana, você está andando para a Bahia. Sim, é verdade. Você já tem o teu roteiro da semana? Temos sim, vamos estar em João Dourado, Irecê, aquela região ali de Jacobina, aquela região toda ali, tem muitos ciganos, pastor Israel, pastor Fabrício, já estão nos esperando. Manda um abraço, porque tá indo para lá, eles vão ver esse vídeo. Um abraço para pastor Fabrício, pastor Israel, os demais pastores ali daquele campo. Já para quando chegar lá, ser bem recebido. E vocês, né, o casal, estão fazendo missões por todo o estado da Bahia. Sim, pastor. Hoje eu e a minha esposa Arlete, nós vivemos exclusivamente da obra. É o Senhor que nos sustenta, porque nós entregamos a nossa vida a Deus. Nós hoje somos dependentes de Deus, e a Bíblia diz que nunca se viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, quando eu me converti, eu deixei toda a prática comum do comércio do cigano. Não que seja ruim, mas o Senhor me chamou. Então eu passei a ser um taxista, depois fui ser funcionário contratado da prefeitura, passei a desenvolver, né, a minha forma de ganhar o pão. A Arlete começou a ser revendedora de alguns produtos. Olha! Vende algumas coisas assim dentro da própria comunidade, né? Até quando nós fomos chamados e efetivamente somos missionários da Convenção Batista Baiana. E hoje, graças a Deus, nós temos o nosso salário, né? Os batistas têm honrado conosco. E é isso, pastor. Nós fazemos missões, pregamos o amor de Cristo Jesus para a nossa comunidade. Aqui na Bahia, a gente não tem um dado correto do IBGE, mas pensa-se que tem 80 mil ciganos na Bahia. A orla de Salvador, aqui Camaçari, tem mais de 3 mil ciganos. A gente não vê, o único cigano que eu tô vendo são vocês. Pois é, pastor. O povo invisível, como você disse. O povo invisível precisa ser visitado pela comunidade, né? Então, eu e a Arlete, nós somos o único casal cigano que desenvolve missões para o povo cigano. E dentro dessa perspectiva, o nosso interesse é apresentar a Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para todos os ciganos do estado da Bahia. De repente, fica aqui o convite para você, quem sabe, montar um congresso ensinando, né? Uma oficina, por assim dizer, ensinando da cultura, quem sabe trazendo outros ciganos, outros pastores ciganos, para que vocês façam um congresso ensinando a cultura cigana e dando a instrução de como é que nós podemos nos aproximar. Sim, pastor. Isso é projeto. Você falando aqui, eu senti uma imensa vergonha de não conhecer a cultura, e recaiu sobre mim a consciência de que de fato vocês são invisíveis. Verdade. E isso é terrível. O cigano só é visto quando alguma coisa ruim acontece, que é televisivo. Aí é manchete. Aí é manchete, isso. Mas uma das coisas que a mídia peca muito, pastor, é de procurar o nome e o CPF, o RG daquele ser humano que é cigano, para que só ele pague pelo que ele fez de errado. Não usar, porque os ciganos, então, e isso tem ferido muito a nossa imagem. Muito mesmo. Claro, em menor escala, né? Assim quando acontece quando alguém comete algum crime. O pastor. Sim. Os crentes e tudo mais. Eu quero agora ir para a última rodada, para a gente já encerrar e liberar vocês aqui. Eu queria ficar o dia todo com vocês conversando. Eu tenho tanta coisa para fazer. Quem sabe a gente vai fazer uma outra rodada aí para falar, né? Vocês estão nos assistindo, vocês podem deixar aí nos comentários, no Insta, olha, eu queria perguntar mais isso, e a gente traz esse casal de novo aqui, né? Ou o Resenha da Fé vai lá pra Cruz das Almas, quem sabe para conhecer como é que vive, quem sabe visitar até olha o desafio aí, uma comunidade dos ciganos, né? Para mostrar essa questão. Isso ajuda a divulgar a cultura e desmistificar, né? Então hoje vocês estão à disposição da Convenção Batista Baiana,
E a pergunta que eu quero fazer é: alguém que está nos assistindo no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina, na minha querida Paraná, no interior do Paraná, Londrina, como você conhece. Olha, nós queremos trazer esse casal aqui. Vocês topam essa viagem para outros estados? Seja no sul, seja mais para o Nordeste, mais para cima, ali Recife, quem sabe mais para o Norte. Viaja o Brasil todo? Pois é, pastor. Se a Convenção Batista nos enviar até para fora do Brasil, nós iremos, né? Vontade tem. Depende aí dos nossos líderes, dos nossos pastores, mas nós iremos. Inclusive, quero mandar um beijo para o pastor Quidão, lá de Londrina. É um paizão que sempre me amou e me adotou quando eu estava lá fazendo pós-graduação. Muito bem. Você, então, é formado em teologia e também está agora já quase que na reta final do curso de Direito, não é isso? É, sim, senhor. Como é que foi? Vou fazer Direito. Você já tinha o curso de Teologia. Como é que você, do nada, você poderia ter feito engenharia? Por que te levou o curso de Direito? Pastor, desde os 8 anos de idade que eu senti vontade de ser um defensor, de ser um advogado. Esse sonho nasceu quando eu descobri que meu pai sofreu, né, uma injustiça e ficou preso há alguns anos. E depois foi provado que ele era inocente. Então, eu senti no coração em ser um advogado, porque o sonho de uma criança é defender o próprio pai, né? Sim, verdade. Então é isso, pastor. Esse sonho nasceu. O Senhor Deus, ele primeiro me chamou para ser pastor. Eu sou pastor. Mesmo que eu tenha outras formações, não vai me tirar a característica do meu chamado. Eu sou pastor em qualquer lugar. E você está fazendo. Você está em qual semestre de Direito? Eu vou iniciar o 9º semestre agora no mês de outubro. Faço o curso de Direito na Universidade, Faculdade Nobre, em Feira de Santana, né? A Unifam. Unifam. Tô no 9º semestre, né? E aí vou, quem sabe, Deus pode me chamar para ser um advogado para trabalhar nessa questão social aí. E você, claro, você pode atuar em qualquer área, mas eu acho que fico imaginando que você tem um desejo, uma inclinação mais ao povo cigano, como é? É, pastor, porque assim, o povo cigano, ele é visto como como é que chama? O vilão. O vilão. O vilão. E muitos, assim como aconteceu com meu pai, muitos aí são injustiçados. Então é necessário que a gente tenha uma cadeira no judiciário, junto ao OAB, para levar esse conhecimento e também trazer a visibilidade para o judiciário de como o cigano é e por que as coisas acontecem. De repente, tragédias podem ser evitadas por uma simples informação. É verdade. Então, o povo cigano precisa ser amigo, né, do judiciário, ser amigo da polícia. O povo cigano precisa conhecer os seus direitos para respeitar o direito de toda a comunidade militar e judiciária. Bem. Eu queria... a Arlete tá quietinha aqui, mas eu quero provocar ela nessa resenha, que resenha é isso, a gente tá aqui batendo papo. Arlete, você me falou aí justamente essa característica da solteira, né? E da casada, a questão do pente, que eu aprendi hoje, eu acredito que todos que estão assistindo também aprenderam. E vocês estão me dizendo que dentro da cultura cigana há um respeito mútuo, há uma união. Essa questão da separação, isso acontece entre os ciganos com certa frequência ou com menor frequência do que a gente vê por aí. Eu estou falando em relação a fora da cultura. Acontece igual, menos ou quase não acontece? Menos. Bem menos, né? Quase que não acontece. Quase que não acontece. O que acontece é que, de repente, esse cigano pode ter uma outra esposa. Isso. Não tem aí, nesse caso, a separação. Não tem a separação. Ia falar? A Arlete quer falar sobre as mulheres que anseiam aceitar Jesus justamente por causa disso. Como é que elas sofrem? Por causa do sofrimento, né? Porque as mulheres ciganas são submissas aos maridos. Então, a maioria das vezes, quando as ciganas aceitam Jesus, é mais porque, pelo lado delas sofrer, né? Sofre muito com essa questão de aceitar os maridos com outras mulheres. Sim, esse sofrimento. Aí, quando aceita Jesus, é tipo um escape, né?
É assim, um mover do Senhor. Sofrimento de ser traída, né? Isso. Aí elas, quem sabe, ouvem ali a mensagem de Mateus, capítulo 11, né? Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E esse sofrimento, então, de certa maneira, acaba facilitando o acesso delas ao evangelho. E uma vez convertida, essa cigana é transformada. Isso, sim. E como é que o marido não cigano vê isso, Arlete? Alguns aceitam, né? Concorda, mas tem outros que não aceitam, não. E aí o negócio fica complicado. Não aceita, não. Mas a maioria das mulheres, elas aceitam mais Jesus, né? Frequenta mais a igreja do que os homens. As mulheres são mais sensíveis ao evangelho. Isso, porque de qualquer forma é melhor para ela, né? O sofrimento ameniza mais quando procura uma igreja, quando procura o evangelho. Claro. Aí alguns não importa por elas ir, mas outros não querem nem que vá. Nem que vá. Então há essa dificuldade ali, né? Isso, tem essa dificuldade. Arlete, eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres que estão te vendo agora, linda, maravilhosa aqui. Qual é o conselho que você dá para essas mulheres, seja ciganas ou não ciganas, que estão sofrendo em função de perseguição de seu marido e de insensibilidade com relação ao evangelho? Qual é o conselho que você tem para elas? Num Resenha da Fé, eu, Arlete, uma cigana, uma mulher que sofri, né? Digo para todas que estão me ouvindo, cigana e não cigana, continue confiando no Deus vivo, porque do mesmo jeito que esse Deus libertou o meu casamento, me libertou, salvou o meu casamento, ele pode salvar o seu. Amém. Se você seja cigana ou não, Jesus Cristo tem que estar no centro da vontade de cada um de nós. Por isso, devemos abrir o nosso coração, ser perseverante no Senhor Jesus Cristo, aceitar Ele como o único suficiente Salvador, porque o nosso Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele restaura casamento, Ele restaura a família. E o nosso Deus, Ele opera maravilha no meio do nosso povo. Basta a gente crer e confiar que Deus faz milagre como fez no meu casamento. Uma cigana que sofria, a cigana que aceitava tudo de ruim do marido. Eu deixei Jesus Cristo entrar e ele fez milagre e ele pode fazer com o seu casamento. Seja lá o que você esteja passando nesta hora, Jesus Cristo vem para socorrer. Amém. Amém. Quem tem ouvidos, ouçam. Que história linda. A mulher fala com firmeza, viu? Arlete, você, olha. Tem um encontro com as mulheres aqui, talvez eu chame você para você falar para essas mulheres. Amém. Robelito, meu pastor cigano, suas considerações finais. Fala aí ao povo como é que você deseja ou como é que você vê essa questão dessa campanha que nós estamos fazendo, que Jesus é o caminho, é a verdade. Diga aí as suas últimas palavras. Pastor, antes de qualquer coisa, queremos dar toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Ele é digno de tudo e nós somos simples instrumentos na mão dele. Eu tenho visto que esta campanha é a campanha que Deus tem se agradado, porque assim como outros povos, o povo cigano está sendo visto e o povo cigano está sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Então, se você ficou com vontade de saber mais do cigano, você pode escrever, você pode entrar em contato no Insta, enfim, nós podemos trazer eles de volta. E eu tô com vontade de levar o Resenha da Fé de Salvador lá para Cruzada. Vamos ver aqui, né? Obrigado por você que chegou até o final. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajude a divulgar esse conteúdo para trazer mais e mais pessoas. Além de se inscrever, acione o sininho das notificações para que você possa receber. Toda semana nós temos um conteúdo novo. Toda semana nós temos uma surpresa, uma novidade para você. Então se inscreva, compartilhe, comente, nos ajude a divulgar esse e outros conteúdos. Um grande abraço, Robelito. Que Deus abençoe, Arlete. Que Deus abençoe, história linda. Nós temos mais e mais para falar. No próximo episódio, quem sabe a gente tem aí mais novidades. Um grande abraço. Até a próxima.